Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Bienvenue à ce cours de français. Então, bem-vindos a este curso de francês aqui pelo YouTube. A gente está inaugurando hoje, primeira aula. É um curso que eu gostaria já de ter feito há bastante tempo. É uma língua muito bonita, muito interessante de aprender. Foi um dos idiomas que eu mais gostei de aprender, foi o francês, certo? E eu espero que você esteja assistindo, goste também, tenha interesse também e sinta o mesmo prazer em aprender o francês que eu senti quando estava aprendendo. Então, aula de hoje, leçon número 1, leçon pode ser lição, aqui nesse caso tem um sentido de aula, então aula número 1. Français, francês, em francês. Então, na aula de hoje, aula número 1, nós vamos começar a aprender a língua francesa pelo alfabeto, l'alphabet. Então, antes de a gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito. Além do curso de francês, eu também tenho um curso de espanhol nesse canal, tá? Eu estou separando em playlists, né? Em listas de reprodução de vídeos. Então, se você entrar no meu canal e lá na aba playlist, você vai ver, vai estar separadinho os vídeos de espanhol e os vídeos de francês, tá? Então, se você também tem interesse em aprender espanhol, também o vídeo a parte de espanhol está mais avançada, já são 87 aulas no total, certo? Você está começando agora. Você também tem interesse em aprender espanhol, também tem curso de espanhol nesse canal, tá? Então, quando a gente começa a estudar uma língua, a gente começa pelo alfabeto dessa língua. Então, o alfabeto francês, ele tem as mesmas letras do alfabeto em português, certo? Não tem nenhuma letra a mais. Na verdade, tem uma só. A gente vai ver essa letra, a gente não vai ver no alfabeto de hoje, tá? A gente vai ver na próxima aula, quando eu vou falar de algumas particularidades da língua francesa, vou apresentar essa letra especial que tem no francês, certo? Hoje a gente vai ver o alfabeto francês, esse alfabeto básico, ele tem as mesmas letras do português, tá? E na mesma ordem. Começando então pela letra A. A. Letra A fala igual ao português, né? O som dela também é igual ao português, o som de A, certo? Como por exemplo, amour. Amour, amor, certo? Letra A, som de A. Depois da letra A, letra B. B. Letra B também tem o som de B de bola, igual do português. Por exemplo, bonjour. Bonjour, bom dia, certo? E escreve tudo junto, tá? Bonjour. Então, B, letra B de bola. Depois da letra B, nós temos a letra C. E a letra C, nós temos que tomar um certo cuidado com ela. Porque a letra C, se vier antes de vogal A, por exemplo, como cahier, quer dizer caderno, então cahier, letra C está vindo antes de A e vai ter som de K, né? Cahier. Também vai ter som de K se vier antes de O. Por exemplo, coiffeur. Coiffeur, cabeleireiro. Coiffeur. Então, antes de O, também vai ter som de K. E se vier antes de U também. Por exemplo, cube. Cube, cubo. Então, antes de A, de O e de U, ele vai ter som de K. Certo? Então, cahier, coiffeur, cube. Se vier antes de E ou de I, ele vai ter som de S.
Por exemplo, ceramique, ceramique, cerâmica. Antes de E vai ter som de S, né? Ceramique. E antes de I também vai ter som de S. Por exemplo, ciel, ciel, céu, vai ter som de S. Então antes de I e de I vai ter som de S. Igual ao português, né? Português também. O C antes de A, de U e de U tem som de K. Antes de E e de I tem som de S, tá? Quando que o C vai ter som de S nessas condições aqui? O C vai ter som de S nessas condições aqui quando eu botar a cedilha. O francês também tem C cedilha, igual ao português. Então, por exemplo, a palavra leçon, que é lição ou aula, aqui eu tenho a letra C antes da letra O. Então, ele tem a cedilha para ter esse som de S, leçon. Se não tivesse a cedilha, eu falaria lecon, certo? Porque o C antes do O tem som de K, falaria lecon. Mas como tem a cedilha, aí eu boto som de S, leçon. Mesma coisa para a palavra français. A palavra français eu tenho C antes do A. O C antes do A, ele teria som de K, né? Um cahier. Mas como é o som de S, então C cedilha. Eu boto uma cedilha, aí fica français. Se não tivesse a cedilha, ficaria franquais, certo? Mas tem a cedilha, français. Depois da letra C, temos a letra D. D. Também vai ter o som do D igual ao do português. Então, por exemplo, douche. Douche, chuveiro. Ou ducha, né? Douche. O D com o som de D, certo? Depois da letra D, aí nós temos uma outra vogal, né? Que é a vogal E. Atenção, o som dessa letra E, tá? O francês, ele é conhecido como uma língua que faz muito bico e é verdade. Então, a gente chama de letra E, né, em português, mas em francês ela vai ter bico, E, tá? Para ajudar a pronunciar essa letra, pensa no seguinte: na hora de fazer a boca, faz a boca da letra O. Quando você fala O, você faz um bico para falar o O. O. Mas no lugar de falar O, você fala E. Só que com o bico do O, né? Usando o bico do O, você fala E. Aí vai sair E. E. E é a letra E. Ela tem vários sons na língua francesa, tá? Quando ela vem sozinha, ela vai ter esse som de E. Por exemplo, examen. Examen é uma prova, um exame, certo? Esse E que está aqui sozinho, ele vai ter som de E. Examen. Quando esse E tem acento, aí ele vai ter sons diferentes, tá? O francês, além de ser uma língua de bico, né, ela também é conhecida por ser uma língua que tem muitos acentos. Isso é verdade. Inclusive, muitos acentos numa palavra só. Porque o acento na língua francesa, ele não serve para marcar a sílaba tônica, como é no português, ou como é no espanhol, para quem assiste os vídeos de espanhol. A gente vê os acentos marcando as sílabas tônicas, certo? E aí, por isso que só tem, no máximo, um acento em uma palavra. No francês, o acento, ele marca, dentre outras coisas, né? Mas ele marca, principalmente para a letra E, ele marca o som da letra E. Então, a letra E, né, E, sozinha, tem som de E, examen. Quando ele tem um acento agudo, ele vai ter som de E, já é um E mais aberto. Reparou a diferença? Sozinho, E, acento agudo, E. Por exemplo, café, 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 certo? Acento agudo, tá?
O acento agudo não vai ter, não vai falar essa palavra café, certo? O som desse E, café, fechado. Quando o E aparece ou com acento circunflexo ou com acento grave, ele vai ter som de E. Então nós temos o E sozinho, E. Nós temos o E com acento agudo, E. E temos o E ou com acento circunflexo ou com acento grave, E. Por exemplo, fenêtre. Fenêtre, janela. Certo? Aqui é bom, a gente tem os dois exemplos. A gente tem o E sozinho, F. E nós temos o E com acento circunflexo, E. Então, fenêtre. Certo? Então, fenêtre. E, por exemplo, mère. Mère, mãe. Então, aqui o E com acento grave, certo? Som de E. Então, recapitulando essa letra, ela tem vários sons, né? Então, é meio complicado. Letra E. Sempre que a gente for falar dela sozinha, né? O som é E. Né? O nome da letra é letra E. Certo? Então, a letra E. Letra em francês é lettre. Então, é feminino, la lettre. La lettre E, né? Letra E. Sozinha, som de E. Examen. E já vai reparando, por exemplo, e quando esse E encontra o N, por exemplo, vai ter som de ON, certo? Examen. Eu vou falar no final dessa aula, eu vou falar desses encontros entre duas letras. Às vezes dá um som diferente. Então, sozinho, E, examen. Com acento agudo, E, café. Acento circunflexo ou acento grave, E. Fenêtre e mère. Próxima letra. Tá? F. F. A letra F. Som de F igual do português, certo? Igual aqui, ó. Fenêtre. O nome do país originou essa língua. France. France é França. Som de F normal, igual do português, tá? Depois da letra F, nós temos letra G. G, certo? A letra G, ela vai depender, o som dela nas palavras vai depender da vogal que vem depois. Então, antes de A, por exemplo, vai ter som de G, G. Então, por exemplo, garçom. Garçom, menino, tá? Cuidado, garçom não é garçom não, tá? Garçom, menino. Antes de A, som de G, né? Garçom. Antes de O, também vai ter som de Go, né? Por exemplo, goma. Goma, borracha, tá? Então, garçom, G, goma, Go, certo? E antes de U, também vai ter som da garganta, né? Gu. Por exemplo, gutural. Gutural, 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 né? Som da garganta, gutural. Gutural. O G antes do U, né? Vai ter som de gu, né? Som da garganta. Gutural. Se vier antes de E, por exemplo, gelatina. Gelatina, gelatina. Certo? Vai ter som de J, né? Gelatina. Se vier antes de I, por exemplo, também vai ter som de J. Por exemplo, girafe. Girafa, girafa.
Próxima letra. Ash. Ash. Certo? Letra H. Ash. A letra H tem um lance curioso sobre ela, tá? Eu vou falar na próxima aula, vou falar de particularidades da língua francesa, tá? Mas só para adiantar, a letra H, ela é considerada tanto uma vogal quanto uma consoante, dependendo do caso, dependendo da palavra, tá? Mas para a aula de hoje, é importante saber, letra H vai ter som mudo no francês, lá não vai ter som. Por exemplo, hiver. Hiver, inverno, tá? Então, H sem som, como se não existisse. Hiver, certo? Quando ele está no meio, também, a gente viu mais cedo a palavra cahier. Cahier, o H tá no meio, também não vai ter som. Lembra? Cahier, caderno. H sem som, como se ele não existisse. Depois, letra I. I, mesmo som do português, de I. Não tem mistério. Então, por exemplo, palavra iglu. Iglu, né? Iglu. Aquela casinha de gelo dos esquimós. Iglu. Né? E vai ter o som de I quando está no início. Quando está no final também vai ter som de I. Por exemplo, lundi. Lundi, segunda-feira. Tá? Também vai ter som de I. Então a letra I não tem problema com ela, não tem mistério. Mesmo som no português. Depois da letra I, letra J. J, né? O nosso J. Letra J vai ter som de J. Igual o português. Sempre som de J. Então, por exemplo, jornalista. Então, letra J, né, som de J, né, J, jornalista. Depois da letra J, letra K. Letra K, também som de K, né, igual ao português. Ele é usado para palavras de origem estrangeira. É mais difícil você ver a letra K no francês. Então, por exemplo, klaxon. Klaxon é buzina, tá, em francês. Klaxon. Como é uma palavra de origem estrangeira, né? E essa palavra na língua estrangeira é com K. Quando chegou no francês, mantiveram um K, certo? Klaxon. Depois do K, letra L. L vai ter som de L, tá? Igual do português. Então, por exemplo, ler, ler, né? Ler, verbo ler, ler. Então, L com som de L, igual o português. Agora, quando esse L vem no final da palavra, ele é pronunciado, ele é acentuado. Então, por exemplo, cheval. Cheval é cavalo, tá? Esse L, ele vem aqui no final, ele tem som, né? Cheval. Cheval, tá? Ele é forte. Depois da letra L, nós temos a letra M. M. Letra M, som de M, igual ao português. Então, por exemplo, manger. Manger, comer, certo? Manger. M com som de M, tá? Depois de M, tem a letra N. Letra N, som de N. Por exemplo, nuage. Nuage, nuvem, tá? Nuage.
letra N, né? Som de N igual do português. Depois, seguindo. Letra O. Letra O, tá? Ela pode ter som de O, por exemplo, orage. Orage é uma tempestade, uma tormenta, né? Orage, som de O. Ela também pode ter som de O em algumas palavras. Por exemplo, passeport, né? Passaporte, que é o som de O. Passeport. Repara, eu esqueci de falar lá na letra E, certo? Que em algumas situações a letra E ela é muda, como nesse caso aqui, ó. Essa palavra a gente fala passport, tá? Esse E aqui ele desaparece na hora que a gente fala, como se ele não existisse. A gente não fala passeport, tá? Nem passeport, passport, né? Passport. Essa letra E, ela some. E quando a letra E aparece no final da palavra, ela também some, tá? Com raríssimas exceções, mas na maioria das vezes ela some. A não ser quando ela tem acento. Ela está no final da palavra com acento, certo? Mas se ela estiver no final da palavra sem nada, sozinha, na maioria dos casos ela é muda, como a palavra em cima, né? Orage. A gente não fala orage, né? Nem orage. Fala orage. Orage. Tá? A gente para no G, né? Orage. A gente não completa com o E. Tá? Quando ele vem no final, ele é mudo. Em algumas palavras, quando ele está no meio, ele também é mudo. Então, passport. Então, depois da letra O, nós temos a letra P. P. Som de P do português. Por exemplo, policier. Policier, policial. Policier. Tá? Então, P com som de P, igual do português. Depois da letra P, nós temos a letra Q. Q. Preste atenção na pronúncia. Q. Tá? Essa letra Q, ela tem som de do que do português. Então, por exemplo, palavra que, certo? Quer dizer plataforma. Em alguns lugares vocês vão ver pronunciar quer. Então você quer o que, né? Que ou quer. Depende do lugar, né? Na França. Os lugares na França pronunciam mais aberto, outros pronunciam mais fechado. A plataforma. E repara, esse que, a letra Q, né? Sempre vem acompanhado do U, tá? Sempre vem acompanhado do U. E tem esse som de K, né? K, Q, Q, Cocu. Então, depois da letra Q, temos a letra R. R, letra R, que é uma letra bem traiçoeira no francês. Bem difícil, tá? E exige bastante prática. Letra R. Letra R, botar na cabeça que ela é sempre forte. É uma letra forte do francês, tá? A gente nunca a letra R no francês vai ter som de ra, ré, ri, ro, ru, como a gente tem no português em algumas palavras. No francês isso não vai acontecer, vai ser sempre o som da garganta. Ra, ré, ri, ro, ru, certo? Ou ra, ré, ri, ro, ru. Nunca ra, ré, ri, ro, ru. Então, quando essa letra R vem no início, como por exemplo, have. O que é have? Sonho. Have, sonho, tá? Ele vem no início da palavra e tem esse som de ré, né? Ré, ra, ré, ri, ro, ru.
Em alguns lugares você vai ver pronunciar com um pouco de ênfase nesse R, né? Have, 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 tá? Mas não há muita necessidade, tá? Você pode falar bem natural, have, e não tá errado. Have, quando vem antes da vogal, né? No início da palavra, eu digo. Se ela vier no meio da palavra, aí vamos ter algumas situações diferentes. Se ela vier no meio da palavra, antes de uma vogal, como por exemplo, palavra orage, tá? Então ela vem antes de uma vogal. Ela vai ter esse mesmo som de ra, ré, ri, ro, rua, né? Então, orage, né? Orage. De novo, em alguns lugares você vai ter essa pronúncia um pouco mais de ênfase, né? Orage, orage, orage. Tudo bem. Mas a pronúncia mais natural, esse R bem fluido, né? Orage, orage, tá? Não tem necessidade de forçar nesse R. Quando ele vem antes de uma consoante, como por exemplo, porta, porta, porta. Então, porta. Esse R ele é bem forte. Porta, porta, porta. Certo? Esse R ele vem da garganta. Porta, porta. Tá? Ele vem antes de uma consoante. Antes de uma consoante. Tá? Porta, porta. E quando ele vem depois de uma consoante, é aí que o bicho pega. Porque ele também vai ter esse som da garganta. E é aí que muita gente tem dificuldade. Por exemplo, isso aqui se pronuncia France. France. Tá? Esse R, ele vem da garganta. Né? Como se estivesse gargarejando. Né? Fazendo um gargarejo. Né? Então, France. France. Você não fala France, tá? Tá errado. France não existe. Esse R vem da garganta. France. 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 Tá? Se você tiver muita dificuldade para treinar, você separa. Você fala F, France. F, France. F, France. Tá? E depois vai tentando juntar. France. 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 Certo? Então, quando esse R vem depois de uma consoante, tem que prestar muita atenção na hora de falar. France, français. Essa palavra aqui, prendre, prendre, tá? É o verbo pegar, tomar, tá? Também é um verbo perigoso, difícil de falar, até para quem tem muita experiência na língua é difícil de falar, certo? E tem agora dois, né? São dois R's para você pensar na hora de falar. Prendre, 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 tá? Não é prendre, não. Prendre, ok? Então, a letra R, tomar cuidado com ela. Uma letra perigosa, tá? Uma letra difícil, tá? Então, quando ele tá no início, have, certo? Som de R normal. Quando ele tá no meio, né, antes de uma vogal, orage, né, orage também, som de R, onde se tivesse dois R's aqui, certo? Quando ele está no meio, mas antes de uma consoante, aí você força esse R, porte, porte. E quando ele vem depois de uma consoante, esse R vem da garganta também, France, France, prendre, tá? E quando ele vem no final, vai depender. Em algumas situações, principalmente nos verbos, a gente vai aprender, a maioria dos verbos em francês termina em ER, certo? Então, por exemplo, o verbo aller é o verbo ir, verbo aimer, que é o verbo amar, todos são verbos que terminam em ER, a maioria termina em ER, tá? E esse R do final, ele não é pronunciado, tá? É aller, aimer, tá? Esse R ele não aparece. Então, seguindo, depois da letra R, né, R, letra R,
nós temos a letra S, certo? Letra S. A letra S, quando ela vem no início da frase, da palavra, ela tem som de S mesmo. Por exemplo, salut. Salut quer dizer olá, oi, certo? Uma saudação em francês. Salut. S com som de S. Tá no início da palavra. Quando ela vem para o meio da palavra, vão ter algumas situações. Se esse S estiver no meio de duas vogais, por exemplo, essa palavra aqui, o S no meio de duas vogais, vai ter som de Z. Então, isso aqui se pronuncia cousin. Cousin, primo. Cousin, certo? Vai ter som de Z. Igual ao português, né? Português a gente fala casa, né? O S está entre duas vogais, vai ter som de Z, certo? Outro exemplo, eu falei em casa, né, em português, casa em francês é maison. Maison, S com som de Z, que está entre duas vogais, certo? Como é que eu posso fazer o S ter som de S no meio de vogais? É só acrescentar um outro S, fazer com dois S, certo? Então, por exemplo, peixe em francês é poisson. Poisson, eu tenho e o S estava entre duas vogais, né? E aí, para eu fazer ele ficar com som de S, ele tem que ser dobrado, tem que ter dois S. Poisson, tá? Então, é importante saber isso, por quê? Porque se eu falo essa palavra com S só, existe essa palavra com S só, se pronuncia poison. E poison é veneno em francês, certo? Então tem que tomar muito cuidado para você não pedir querer um prato de peixe, poisson, e acabar pedindo um prato de veneno, poison, certo? Então tem que ter essa regra na cabeça. S sozinho entre vogais vai ter som de Z, né? Maison, cousin, poison, tá? Se tiver entre duas vogais e ter som de S, ele tem que ser dobrado, tem que ser dois S, como poisson. No final, vai depender. Tem casos em que não é pronunciado o S no final da frase. A maioria das vezes não é pronunciado. No francês, a grande maioria das vezes, a consoante que fica no final da palavra não é pronunciado, em regra geral. Mas tem suas exceções, tá? Todas essas regras fonéticas que eu estou falando aqui, tem exceções. Que a gente vai aprendendo com o decorrer das aulas, tá? Não precisa ficar preocupado com isso agora, tá? Agora a gente só está aprendendo o alfabeto, a gente está começando a caminhar no francês, tá? Então, depois da letra S, nós temos a letra T. Letra T, som de T do francês. Então, por exemplo, train. Train, trem, certo? Train. Aqui o R, traiçoeiro aqui, ó. Train. T, um som de T, certo? No meio, ele também vai ter som de T. Então, por exemplo, boutique. Boutique é uma loja. Às vezes ele aparece com um H, como por exemplo a palavra T, que quer dizer chá, T. Tá? É o TH, também vai ter som de T. Lembra? A letra H em francês é muda. É como se ela não tivesse aqui. Então vai pronunciar isso T, tá? Normal. Agora, em algumas situações, a letra T vai ter som de C. Então, por exemplo, a palavra solution. Solution, solução, certo? Solução de algum problema, né? Solution. Esse T aqui, ele vai ter som de C, tá? Normalmente, onde tem esse pedaço aqui, né? Essa partícula, sion, né? É com T com som de C. Então, solution, tá? Então, fica atento que às vezes, em algumas palavras, a letra T vai ter som de C, tá?
Depois do T, nós temos a última vogal, né? Vogal U. Então, atenção na pronúncia dessa vogal, não é U, tá? Nem I, né? U. Tá no meio do caminho. O que ajuda pra gente para pronunciar? Faz o bico do U, como se fosse falar o U do português, né? U. Mas em vez de falar U, vai falar I, tá? Mas com a boca do U. Vai falar I, vai sair U. U é o som dessa vogal. U. A vogal U, ela tem esse som, né? Bem característico. Então, por exemplo, urgent. Urgent, urgente, né? Urgent. Sempre que ela estiver sozinha, ela vai ter esse som de U, tá? A gente vai ver, depois do alfabeto, a gente vai ver os encontros de letras, né? E às vezes muda o som quando eu tenho duas ou mais letras se encontrando, tá? Tô falando do U sozinho. Ele tá sozinho, ele tem esse som de U, tá? Depois do U, temos a letra V. Letra V, som de V, igual do português. Por exemplo, voiture. Voiture, carro, tá? Carro. Então aqui o V com som de V, ou o U aqui de novo, né? Com som de U. Voiture. Voiture. Depois da letra V, nós temos a letra W. W, certo? Ela tem esse nome W, porque se você pegar essa letra W, né? É como se ela fossem dois V's, né? Duas letras V's juntas, né? De mão dada. Então por isso que fica W, né? W de dobro, né? Então o dobro de V, né? Duas vezes o V. W, na letra W. Essa letra W, ela vai ter o som de V em algumas situações, como por exemplo, palavra vagão. Vagão quer dizer vagão, né? Vagão de trem, né? Vagão, vai ter som de V. Em algumas situações ela vai ter som de UA, principalmente quando for palavra de origem inglesa. Por exemplo, Walkman. Walkman, né? Walkman, né? É uma palavra de origem inglesa, então esse W vai ter esse som de Walkman, certo? Por exemplo, também, ó, Watt, né? Medida de potência elétrica, Watt. Também vai ter som de Wa. E depois do W, nós temos a letra X, né? Nossa letra X, X. A letra X, ela vai ter vários sons, né? Dependendo da palavra. Ela pode ter som de XI, né? De KS, né? Como por exemplo, taxi, né? Taxi, esse X com som de KS. Ela pode ter som de Z, como por exemplo, xilofone, xilofone, né? Instrumento que você bate, né? Mas sai um som. Né? Xilofone, xilofone em francês, esse X com som de Z, tá? E pode ter som de S, por exemplo, cis. Cis é o número 6, tá? Cis. Esse X vai ter som de S, cis. Depois da letra X, nós temos a letra Y, certo? Y, e na verdade é considerado uma vogal em francês, tá? Eu falei U era a última vogal, mas não. A letra Y, né, o Y, que também é considerado uma vogal, certo? Ele vai ter esse som de I. Por exemplo, yo-yo, né? Yo-yo, né? Aquele jogo de criança, yo-yo. Som de I. E para terminar, última letra Z.
da letra Z, Z. E vai ter som de Z, igual do português. Então, por exemplo, zebra, 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 né? Zebra, zebra. Beleza? Então, esse foi o alfabeto francês, tá? Como eu falei, as letras são iguais do português, é só a pronúncia, lógico, é diferente, né? O nome da letra é diferente, certo? Mas tem muita coisa aqui que é parecido com o português. Porque, né, o francês e o português eles têm a mesma origem, assim como o espanhol tem a mesma origem. Daí algumas coisas são parecidas, certo? Outras nem tanto. Então, já a gente viu o alfabeto, para terminar, a gente vai ver rapidinho como fica o som quando acontecem o encontro de duas letras, certo? Né? Quando eu tenho ditongos, né? Encontro de duas vogais, ou encontro de duas consoantes, ou encontro de uma vogal com uma consoante, enfim. Como é que vai ficar o som dessas palavras? Então, por exemplo, quando eu tenho encontro da letra A com a letra I, formando esse ditongo vai ter som de E. Certo? Dá para não confundir. Esse ditongo vai ter som de E. Como aqui, ó. Français. Aí, som de E. Français. Outro exemplo. Palavra mai. Mai, maio. Mês de maio. Né? Mai. Então, aí, som de E. Quando eu tenho encontro do A com o U, ou do E com o A com o U, né? Em francês, A, U, E, A, U, onde eu tenho encontro dessas duas situações, ou o A com o U, ou o E, A, U, o som e resulta desse encontro é O, tá? Sempre O. Então, por exemplo, restaurant, restaurant, restaurante, restaurant. Aqui, ó, encontro do A com o U, dá O, certo? Outro exemplo. Auteur, auteur, autor, escritor, né? A com U, O. E A, U também vai ter som de O. Por exemplo, a própria palavra O quer dizer água em francês. O. Vocês já viram perfumes do eau de parfum, né? Seria água de perfume, né? Então, E-A-U, O, né? O, água, em francês. O, também, ó. Adjetivo, beau, bonito, belo, né? E-A-U, juntou, som de O. Beau. Seguindo. Quando eu tenho o encontro do A com N ou do E com N, tá? Tanto faz uma situação ou outra, o som que resulta vai ser ó. Ó, som meio nasal, certo? Ó, mais seco, ó. Por exemplo, anglais, anglais, inglês, ó. A com N, som de ó. Aqui também, ó, français, français, ó. A própria palavra an também, ó, quer dizer ano, certo? An. E o E com N? Enfin. Enfin é enfim, finalmente, certo? Ou enfant. Enfant, criança, certo? Enfant. Aqui o enfant, um exemplo bom que eu tenho o EN e o AN na mesma palavra, né? Enfant. Seguindo, quando eu tenho encontro do E com o U. E com U. O som é E. E. Por exemplo, cheveux. Cheveux, cabelo. Cheveux. Certo? Ou bleu. Bleu, azul. Cor azul. Cheveux bleu. É com o E.
tenho encontro do E com a letra T, certo? Como é que vai ficar? Em alguns lugares vai se pronunciar aquele E aberto, a gente viu, E. Em outros lugares vai pronunciar E, certo? Também depende da palavra. Tem palavra que vai pronunciar E, tem palavra que vai pronunciar E. Então, por exemplo, chevalet. Chevalet é cavalete, certo? Aquele suporte que coloca, o pintor coloca a tela para poder pintar, né? Um cavalete. Chevalet, certo? Aqui eu escrevi no quadro início da aula, né? Alfabet, é o alfabeto. Também termina um ET, ET, né? Alfabet. Chevalet. Quando eu tenho encontro da letra E com a letra Z, né? Que é Z, vai ter som de E. E, aquele E aberto, certo? E. Por exemplo, vous aimez, quer dizer, vocês amam, certo? Vós amais. Enfim, conjugação no presente. A gente vai aprender conjugação no presente, a gente vai aprender essa terminação aqui para a segunda pessoa do plural, que é com EZ, né? Se falar E. Então, vous aimez, né? Quando fala tudo junto, vous aimez. Vous aimez. Aimer. E. Quando eu tenho encontro do I, E, N, pronuncia Ian, tá? Ian. Não vai falar Ien, não. Ian. Por exemplo, Brasilian. Brasilian, brasileiro. Brasilian. Quando eu tenho o encontro do I, L, I com dois L's, né? Como é que vai pronunciar? Pronunciar I. I. Por exemplo, família. Família, família. Então, você bem estica essa letra I, né? Família. Família. Agora tem algumas exceções. Como, por exemplo, essa palavra aqui. Quer dizer cidade, né? Vai se pronunciar vila. Vila. Aí eu vou ter o som do L mais forte. Vila. Aqui família. Vila. Tá? Como eu falei, essas regras de pronúncia, né? De fonética, são regras gerais para a gente se situar. Mas elas têm exceções, tá? Elas não são regras fixas, não. Tem algumas exceções. Seguindo. Por exemplo, agora, né? Quando eu tenho esse encontro A e L, como é que eu falo? Ai. Ai. Por exemplo, travail. Travail, trabalho, né? Travail. Então, A e L, ai. Quando eu tenho o encontro do O com o U, a gente já viu isso mais cedo em algumas palavras. Quando eu tenho encontro do O com U, vai ter som de U, tá? U. Por exemplo, jour. Jour, né? Dia. Jour. O com U, som de U. Quando eu tenho encontro do O com I, O com I, vai ter som de UA. UA. Com U mesmo, né? UA. UA. Por exemplo, moi. Moi quer dizer eu, em algumas situações vai ser eu, tá? Em outras situações vai ser mim, né? Para mim, de mim, mas é um pronome tônico. Moi. Roi. Roi, rei, certo? Roi, moi, roi. Oiseau. Oiseau, pássaro, certo? Oiseau. Aqui, ó, o S entre duas vogais som de Z, certo? E o O com o I, o A. Oiseau. Então, moi, roi, oiseau. O com N, o N, é a som de on. On. Por exemplo,
non, non. Ou que é não, né? Non é não. Pom, pom, ponte. Que é o T mudo, né? Falei, regra geral, a a palavra termina com consoante, essa consoante é muda, tá? Em regra geral. Pode ter exceção sim, tá? Seguindo, O-I-N. Eu tenho O-I-N. O I-N vai ser one, one. Por exemplo, one, one menos, tá? One. Outra palavra, loin, loin, longe, tá? Loin. Então, o IN, one, tá? Com esse som de U mesmo, one, one, loin. Eu tenho o som de UN, IN, AIN, a direção de an, an. É um an anasalado, mais aberto, an, tá? A gente tinha visto mais cedo o A com N e o E com N, que são de O. O, esse som aqui é O, tá? Um pouquinho diferente. Por exemplo, matin, matin, manhã, matin. Vin, vin, vinho. Própria palavra, un, né? A quer dizer um, né? Número um, A. E americano, 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 americano. Quando eu tenho o encontro do letra P, letra H, PH, vai ter som de F. Por exemplo, alfabeto, alfabeto, PH, som de F. Outro exemplo, foto, foto, PH, som de F, tá? Antigamente no português também tinha isso, PH, um som de F. Farmácia, se escrevia com PH. Hoje em dia não existe mais, mas no francês ainda existe. PH, um som de F. E, para terminar, onde eu tenho encontro da letra Q com a letra U, eu já tinha falado isso quando a gente estava vendo a letra Q, né? Ela sempre vem acompanhada de U, da letra U. E quando ela vem acompanhada da letra U, isso aqui tem um som só, que é o som de K, né? O som do C da garganta. K, que, ki, ko, ku. Por exemplo, manquer. Manquer quer dizer faltar, né? O verbo faltar. Manquer. Quand. Quand quer dizer quando, né? Quando. Quand. Tá? Não se fala quan, não. Tá? Não se fala quan, não. Uma coisa só. Quand. Dá-se QU, tem um som só. K, que, ki, ko, ku. Nesse caso, quand. Manquer, quand. Quartier, quartier. Bairro, certo? Então, QU, som de K, um som só. Manquer, quand, quartier. Certo? Então, essa foi a aula de hoje, para a gente entrar na língua francesa. Espero que vocês tenham gostado, certo? Então, eu estou montando, por enquanto, um vídeo por semana. Então, cada semana vai ser um vídeo de uma língua, certo? Essa semana francês, semana que vem espanhol. Então, a próxima aula de francês só daqui a 2 semanas. Já é o tempo de vocês, né, estudarem as letras, estudarem o alfabeto, treinarem a pronúncia em casa, tá? E aí o dever de casa que tem para hoje é treinar a pronúncia das letras, certo? Treinar a pronúncia desses encontros de letras quando acontecem, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, de clicar no sininho aqui embaixo para receber as notificações dos vídeos novos, certo? Curta esse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula. Au revoir!